Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo Teles e por aqui você encontra novidades toda semana sobre desenvolvimento de software e desenvolvimento pessoal. E neste vídeo faremos um tutorial para uma aplicação REST utilizando Java e Spring Boot. Eu também tenho um vídeo, vou deixar um card aqui em cima, para a criação de uma API REST com PHP. Neste, vamos utilizar o Java. E a IDE que vamos utilizar é o STS, que nada mais é que um Eclipse personalizado já com alguns softwares e plugins para o Spring Boot. Então eu vou lá em File, New, vou escolher a opção Spring Starter Project. O nome do projeto aqui eu vou chamar ele de Exemplo REST 003. Vai ser um projeto do tipo Maven, JDK11, vou deixar marcado aqui o jar, Java, aqui vai ser com Marcelot, exemplo REST 003, o artifact exemplo REST 003 e o pacote também exemplo REST 003. Aqui a gente não precisa mudar e nem aqui. Vamos ver se está tudo certo. Beleza, tudo certo, posso dar um Next. Eu vou marcar estes três aqui, ó, que são os que eu usei por último. Se no seu não estiver marcando essas opções aqui em cima, você pode procurar elas aqui embaixo, que você vai encontrar, por exemplo, aqui dentro de SQL, tem estas duas que eu já marquei aqui, e o Spring Web você vai encontrar aqui embaixo, certo? Então é só explorar aqui, vai ampliando as guias aqui que você vai encontrar as três opções. Spring Data JPA, Spring Web e o banco de dados que a gente vai utilizar, que é o PostgreSQL. E vamos dar um Next. Essa tela aqui é só para mostrar como que ficou. Se você quiser mudar alguma coisa, pode mudar, mas nesse caso não precisa, pode clicar em Finish. Pronto, ele criou um projeto Spring padrão, colocou já essas dependências para a gente nem vai precisar abrir esse arquivo aqui, porque ele já colocou as dependências necessárias, então nem precisa editar. Já estamos com as dependências aqui, tudo configurado. E também ele já criou uma classe com o método main, pedindo para executar uma aplicação Spring. O primeiro arquivo que a gente vai modificar vai ser o arquivo application.properties, que fica aqui dentro de resources. Então eu vou abrir ele. Eu gosto de editar aqui pelo source mesmo. E nesse arquivo a gente vai colocar todas as propriedades do nosso projeto. Eu já tenho um exemplo aqui para a gente ganhar tempo. Então a gente vai colocar todas as propriedades do banco, do nosso servidor, do Hibernate e do JPA. Então são elas aqui já pré-definidas. Então a gente coloca ali qual que é o drive, qual que é o banco que a gente vai utilizar, qual que é a porta, o nome do banco, o usuário, a senha e alguns parâmetros aqui para configuração do banco de dados. Em especial, esse aqui, ele diz que o banco sempre vai ser criado, as tabelas vão sempre ser criadas quando o projeto ser executado. Então, utilize esse create aqui apenas em ambiente de desenvolvimento. Se eu der um rodar aqui, ó, eu posso clicar já com o botão direito e escolher a opção aqui embaixo, ó, Run as, e escolher aqui, ó, Spring Boot App. Beleza, posso dar um OK, ele vai salvar o arquivo, que eu esqueci de salvar, né? Eu esqueci de clicar aqui para salvar. E ele já está rodando, a nossa aplicação Spring já está rodando. Se a gente abrir ela aqui, o localhost na porta 8089, ele já respondeu, claro que ele respondeu com um erro, porque a gente não configurou esta rota aqui, né? A rota padrão. Então vamos configurar. A gente pode configurar num arquivo específico, ou a gente pode configurar nessa própria classe aqui que tem o método main. Para isso, basta dizer que esta classe também vai ser um REST controller. Significa que quando o projeto rodar, o Spring vai visualizar aqui quais são as rotas que eu respondo e o que eu respondo em cada rota. Deixa eu fazer esse import aqui também. E aqui a gente vai colocar um @getMapping e vai dizer qual que é a rota que a gente vai responder, né? Então, no caso, a rota padrão seria este barra aqui. E para responder este barra, a gente vai dar um bem-vindo para o usuário. String, public string, e aqui pode ser o bem-vindo. Este nome aqui não importa muito, porque a gente não vai chamar esse nome, tá? E aqui a gente dá um return, bem-vindo. Bem-vindo. Pronto.
aqui o get mapping que eu escrevi errado, né? É get com G maiúsculo. Agora sim eu posso fazer o import, beleza, posso salvar. Eu vou dar um stop, né? Porque eu modifiquei o nosso código aqui, né? E vou dar um play novamente. Quando ele ativar aqui, já está ativado, posso atualizar. Olha que bacana, ele já está respondendo, né, naquela rota ali, bem-vindo. E aqui você pode ficar à vontade em criar outras rotas, né, outras URLs ou outras endpoints. O próximo passo agora é criar o nosso banco, né? A gente não criou esse banco. Então eu vou abrir aqui o pgadmin e eu vou criar uma base de dados que vai ser o banco 003, que eu já defini lá no nosso arquivo application.properties. Então aqui o banco 003. E agora eu posso começar a trabalhar com esse banco de dados. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma tabela. Quer dizer, eu vou pedir para o Spring criar a tabela para a gente, né? O JPA vai criar essa tabela para a gente. Então, para isso, eu vou criar uma classe que vai representar esta tabela. O nome da classe é usuário, com o maiúsculo, beleza? Usuário. Está aqui a classe usuário. Para que o Spring configure uma tabela no banco de dados, é necessário que a gente coloque uma anotação aqui em cima no nome da classe. E esta anotação é a anotação entity. Beleza, entity, aí eu tenho que colocar o import. Aqui ele oferece dois imports, tá? É o primeiro import aqui no meu caso, que é o JavaX Persistence. Beleza, ele colocou ali. E agora a gente vai colocar aqui os atributos desta classe. Esta classe do usuário eu vou colocar apenas o ID, o nome e o e-mail, tá? Então, o ID é o que a gente deve tomar mais cuidado aqui na hora de configurar, porque a gente vai pedir para que ele controle a chave primária para a gente, né? Então a gente coloca essas duas anotações aqui e faz os dois imports que ele pede. Este e este aqui. Tem mais um import? Tem mais um import aqui. Beleza, aqui estão os imports que a gente vai utilizar. E como a gente quer também duas colunas para dizer que data que ele foi gravado e que data que ele foi atualizado, a gente vai criar duas colunas para isso também. No início eu vou configurar aqui a data de criação um pouco mais personalizada. Como a gente está num fuso horário de menos 3 horas aqui, eu vou colocar isso aqui para o Spring entender isso. Então eu vou colocar aqui o América São Paulo, para ele entender que a gente está num fuso horário menos 3 horas aqui. Esta anotação aqui também a gente vai colocar para que ele saiba que ele deve gravar a data e hora. Não vai ser o banco de dados que vai gerenciar isso, vai ser o Java que vai gerenciar. E aqui, como a gente quer manter um padrão, a gente vai dizer que o nome da coluna no banco é diferente desta variável que a gente criou, né? Desse atributo que a gente criou na classe. Como o atributo aqui segue o padrão do camel case e no banco de dados a gente quer seguir um outro padrão, a gente pode, basta a gente informar isso para o Spring e o Spring trata estas colunas diferentes, né? Mas como sendo a mesma informação. Aqui mais esse import aqui para o JSON format e aqui o Java Util Date. Não é o Java SQL, tá? É o Java Util, beleza? E aqui o Last Modified também tem um import. Agora a nossa classe usuário já pode receber aqui os métodos de acesso aos atributos, né? Que são os famosos getter e setter. Deixa eu fazer isso agora. Vou clicar com o botão direito, vou aqui em Source. Dentro de Source a gente tem a opção aqui, ó, Getters and Setters. Vou marcar todos e vou dar um Generate. Também já vou fazer o construtor e o toString aqui. Então vou lá em Source de novo. Temos aqui o toString, já está tudo marcado. Generate, beleza, está aqui o toString. E eu vou fazer aqui dois construtores que a gente vai precisar. Deixa eu fazer aqui então Source. Temos aqui a primeira opção aqui, construtor com campus. Eu quero um construtor apenas com o nome e o e-mail, porque os outros são automáticos, né? Posso dar um generate. Beleza. Estamos com a nossa classe aqui preparada para ser utilizada. O próximo passo agora vai ser colocar alguns usuários para a gente testar, né? Então, quando a gente rodar, quando a gente inicializar o projeto Spring, a gente já pode inserir esses usuários. Para isso, eu vou criar aqui um bin na nossa classe que tem o método main. Então aqui embaixo eu vou colocar o código então que vai gravar os usuários de teste. Eu vou gravar 5 usuários de teste para a gente ter
pelo menos algum conteúdo. Vamos criar o bin aqui. Antes do bin, temos que criar aqui um log, que fica bacana registrar tudo no log. E a gente precisa de 2 imports aqui. Deixa eu criar o import aqui. Esse app aqui, na verdade, é o nome da nossa classe. Então, tem que ajustar aqui. Legal. Agora sim eu posso fazer os 2 imports que ele vai falar. E os 2 imports que eu quero é o org sl4j e depois org sl4j de novo. Esse aqui de baixo, ó. Esse aqui. Então, os 2 imports que ele fez, por último, né, foram esses 2 aqui, tá? O org sl4j logger e o org sl4j logger factory. Agora a gente pode, de fato, colocar o bin para ele gravar os 5 usuários. Então aqui embaixo eu vou fazer isso. Precisamos só dar um alinhamento aqui para ficar mais organizado. Precisamos de 2 imports aqui, né? O import para o bin e o import para o command line runner. A gente não criou ainda o usuário repositório, né? Deixa eu criar esse usuário repositório, que na verdade esse usuário repositório é a nossa interface. Então a gente vai criar a interface aqui e vai estender do CRUD repositório. Então vou clicar com o botão direito, vou lá em New, Interface, o nome dela eu já copiei, usuário repositório, Finish, e aqui eu vou colocar o extends CRUD repositório. Eu estendi, então, a interface CRUD repositório. O que significa? Todas as operações de banco de dados, né, todas as operações padrão de banco de dados já estão prontas. Basta a gente fazer esta herança da classe CRUD repositório, que já está tudo pronto. Claro, a gente precisa colocar a nossa classe aqui, que é o usuário, e aqui o nosso ID, que no caso ele é um long. Beleza? Então é só isso que a gente vai fazer nessa interface, só para que a gente possa utilizar os métodos de insert, delete, update e o select também, né? Então está pronto aqui o nosso usuário repositório. Agora ele já vai entender aqui na nossa classe principal. E sim, a gente vai fazer aqui o import para o command line runner. Tem mais algum import? Não, né? Legal, então aqui eu já vou inserir estes 5 usuários e vou fazer uma busca para ver se eu consigo encontrá-los. Deixa eu salvar aqui, deixa eu dar um stop, deixa eu dar um play. Agora quando eu der esse play, deixa eu ver se tem algum erro aqui. Tem mais um import aqui para inserir. Esse opcional é porque a gente não modificou o método findById. A gente até poderia modificar o método findById e pedir para ele retornar direto, né, uma variável do tipo usuário. Mas do jeito padrão, ele retorna nesse jeito aqui, né? Ele retorna uma variável do tipo optional. Então, vou fazer assim mesmo, deixa eu inserir este optional do Java útil. Beleza. Fez o import, agora sim ele vai rodar. E, claro, a gente está testando apenas no console, então ele vai gravar estes 5 usuários aqui no console. Espera aí que ele deu um erro aqui. Eu esqueci de fazer um construtor default para o usuário, né? Eu fiz só um construtor com o nome e com o e-mail e acabei esquecendo de fazer um construtor padrão. Ele está reclamando que eu não tenho um construtor padrão, né? Então vamos colocar aqui um construtor padrão, que é um construtor sem nenhum parâmetro e sem nada. Até podemos deixar o super aqui para ele instanciar a classe object, se porventura seja necessário. Deixa eu dar um play novamente. Então, de fato, eu tenho que ter esse construtor aqui vazio, né? Esse construtor padrão que eu esqueci de fazer antes. Certo? Então, eu tenho que ter esse construtor padrão. Para eu ver se funcionou, basta eu olhar aqui, ó. Eu estou vendo que eu consegui cadastrar, depois eu fiz a busca por todo mundo, mostrei todo mundo. O fuso horário aqui, deixa eu ver se está certo. Ó, tá certo, 17 e 18, tá como a minha máquina aqui, né? 17 e 18. E beleza, agora a gente já pode fazer a configuração para que o nosso servidor responda de fato como se fosse uma API REST, ou seja, responda pelos acessos via URL.
Para isso, a gente vai precisar criar uma classe para mostrar quais são essas URLs que a gente vai aceitar e o que a gente vai fazer em cada uma delas. Então, eu vou criar uma classe para controlar isso para a gente. E o nome desta classe vai ser usuário controller. Usuário controller. Esse é um nome bem padrão que a gente costuma atribuir para o controlador das nossas rotas, certo? E para isso a gente coloca no começo aqui da nossa classe que se trata de uma classe que vai fazer para a gente o nosso controller, né? Então eu coloco aqui @REST_controller. Pode ser também apenas controller, mas daí a gente tem que chamar ela de outra forma, né? Como eu quero fazer uma API REST, eu vou colocar aqui REST Controller, vou fazer um import, e agora a gente pode começar a criar as variáveis que a gente vai precisar. A primeira delas é uma variável para conter o nosso repositório, né? Que a gente criou e estendeu da interface já existente. Esse aqui, ó, que a gente estendeu desta interface aqui, ó, que é a interface CRUD repositório. Se a gente quiser entrar nela e dar uma olhada, tá ela aqui para a gente dar uma olhada. E agora a gente pode, então, utilizar esta variável que eu criei aqui, que é a variável usuário repositório. E, claro, precisa de uma anotação aqui antes, e eu coloco aqui o import para esta anotação. A primeira que a gente vai fazer vai ser uma URL para mostrar todos os usuários. Então, eu vou colocar aqui, ó, @get com G maiúsculo, né? Get mapping. E esse getMapping vai responder quando alguém colocar assim, ó, /list na URL do nosso servidor. E eu vou colocar aqui public iterable e eu vou iterar por usuários. Então eu vou colocar aqui iterable usuário e eu vou chamar aqui de get usuários. Esse nome também não influencia muito, ele não vai ser utilizado. E aqui eu vou colocar um return usuário repository, que é a nossa variável de cima, ponto, find, o método já está pronto ali, né? Find all. Pronto, já temos aí a nossa primeira URL para ser acessada. Deixa eu fazer o import aqui, legal, deixa eu dar o stop, e agora o play, e ok aqui. Já vou visualizar aqui no nosso banco 3 como é que ele está. Dentro do public a gente já tem aqui a tabela usuário. De novo, ó, essa tabela foi criada, na verdade ela é criada sempre que o nosso projeto é startado. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um stop aqui no projeto e deixa eu apagar a tabela aqui. Deixa eu dar um drop aqui nessa tabela usuário. Onde é que está o drop? Está aqui. Ó, não temos a tabela, né? E quando eu der o play aqui no projeto do Spring, como eu defini aquela anotação lá, @entity, ele vai criar para a gente. Deixa eu dar um refresh aqui. Ó, que bacana, ele criou o usuário. Se eu clicar com o botão direito e escolher a opção aqui, ó, View, Edit Data e pedir All Rows, ele mostra que ele gravou os 5 e foi bem agora mesmo, às 17h22. Ele gravou esses 5 aqui no banco. Então significa que eu posso agora entrar aqui no navegador. Deixa eu deixar essa aba aberta aqui e vou duplicar ela, né? E aqui eu posso colocar agora /list. E olha que bacana, ele está mostrando aqueles 6 que eu gravei quando eu executei o projeto, né? Lá pelo bin da nossa classe que tem o método main, desta classe aqui, né? Que eu gravei por aqui. Agora eu vou fazer as outras endpoints para a gente poder pegar mais informações detalhadas. Por exemplo, eu posso querer fazer um endpoint para buscar por um ID específico, né? Então deixa eu fazer mais uma aqui, que é este getMapping aqui. Vou colocar aqui com esse optional também, vou fazer o import para o optional, e eu vou fazer uma URL agora, onde eu vou passar um ID, e aí eu quero informações apenas daquele usuário que eu passei o ID. Deixa eu fazer um import aqui para o optional. Beleza, deixa eu dar um stop, play novamente. Então agora, além de mostrar todos que a gente já tinha aqui, né, a gente vai poder procurar um usuário específico. Para isso a gente precisa ter aqui o /find, que eu chamei, né, find, e a gente pode pegar aqui, sei lá, vamos pegar o 2
que é a Cloud. Olha só que bacana, então a gente pode pegar aqui o 2 também. É claro que se a gente pedir um ID que não tem, ele vai dizer que obteve um nulo, certo? Então tem que ser um ID que a gente realmente tenha. Beleza? Agora vamos fazer aqui as próximas, que são as mais importantes, né? Vamos fazer o endpoint para adicionar, para atualizar e para apagar. Eu já tenho eles preparados aqui. Deixa eu colar aqui para a gente ganhar tempo. Então vamos lá no nosso usuário controller. Os dois primeiros que a gente fez foram dois get mapping. Agora os próximos que a gente vai fazer vai ser um de cada, né? A gente vai fazer um post mapping, um delete mapping e um put mapping. Vamos um por um então. Primeiro vai ser o post mapping. O post mapping vai servir para adicionar um usuário. E para ele funcionar, ele vai ter que ter um nome e um e-mail e a gente vai gravar um usuário. Deixa eu fazer o import para o post mapping. Beleza. Já vamos fazer aqui o delete mapping. E as respostas desses endpoints são as respostas padrão, né? Todos eles vão responder com o 200, né? Legal, fiz aqui o import para o delete mapping. Deixa eu fazer o import para o request param, que eu esqueci de fazer. E agora vamos para o put mapping. E o put mapping vai permitir que a gente atualize, né, o nome ou o e-mail de alguém. E aqui também o import para o put mapping. Pronto, beleza. Temos aqui os novos 3, né? É o add, o delete. Perceber que o delete ele tem que passar um ID, né? O update não. O update vai ser só a URL e a gente tem que passar daí o ID de alguém, o nome e também o e-mail de alguém. Beleza? Deixa eu dar um stop aqui. Esses últimos 3 aqui, para testar eles, a gente vai precisar do Postman. Eu já deixei o Postman aberto aqui e eu criei 3 requisições aqui. A primeira delas é um add para gravar alguém. E esse add eu configurei aqui ele como método post. Aí eu coloquei a nossa URL aqui, que é a URL do nosso servidor, com a porta, /add. Esse /add ele é conforme a gente definiu aqui, certo? Definimos aqui dentro do body, dentro do corpo da requisição, dentro de form data, a gente definiu o nome e o e-mail. Eu coloquei aqui Marcelo Teles, marcelo_t@server. Então agora eu vou listar para visualizar quais que tem. De novo a gente está com aqueles 5 padrão ali, né? E eu vou gravar, então agora eu vou usar o método add. Vou clicar aqui no send. Ele trouxe para a gente aqui a informação inserido com sucesso. Por que ele trouxe essa informação? Porque a gente configurou isso aqui, né? A gente fez esse return aqui. A gente até poderia fazer mais personalizado. A gente poderia dizer, olha, foi inserido, agora a gente tem tantos usuários, tem 6 usuários. A gente poderia entregar um inteiro aqui para dizer quantos usuários tem agora. Ou a gente poderia retornar uma outra coisa. Mas nesse caso a gente retornou aqui apenas um inserido com sucesso. Se foi inserido, agora tem que ter 6, né? Olha que bacana, o último está ele aqui, o Marcelo Teles. Para nós fazer o próximo teste, eu vou fazer um update aqui e vou atualizar os dados do cara que tem o ID 1. Então ele é o Jack, agora ele vai ser o Jack B e o e-mail vai ser jackb@server. Deixa eu só conferir como que ele tá. Ó, ele é o Jack, o e-mail é Jack também, né? Agora eu vou atualizar ele. Deixa eu clicar aqui, vou dar um send. Ó, alterado com sucesso. Da mesma forma, a gente poderia fazer outras validações, né? Poderia primeiro consultar para ver se tem, aí dizer, olha, esse usuário que você está tentando atualizar não tem. Mas como esse é um tutorial bem básico, bem simples, eu fiz apenas esse tipo de teste. Se eu atualizar agora, o Jack, como ele foi alterado e a data dele tá diferente aqui, ó, a data de updated at está diferente da data de criação, ele veio parar embaixo da lista. E agora ele não é mais Jack, agora ele é Jack B. E o e-mail é jackb@server. E agora eu vou apagar, deixa eu ver quem que eu vou apagar. Vou chamar a requisição delete aqui. E o delete, a gente não precisa passar nenhum parâmetro, basta a gente fazer uma requisição do tipo delete mesmo. Aqui a gente tem que escolher delete. Eu não cheguei a olhar, mas no update o retorno aqui é 200. Uma coisa que é muito importante, né, é o retorno que o nosso servidor devolve. E agora nesse delete, deixa eu deletar o 6 mesmo, pode ser o 6, que é o meu no caso, né? Que é esse cara aqui. Então eu vou deletar o 6º. Vamos aqui então no
send. Beleza? Ele não retornou nada, mas ele deu o retorno 200. De novo, se a gente quisesse fazer um retorno mais personalizado, a gente poderia personalizar aqui, né? Dizendo, olha, qual o ID que foi deletado, ou quantos usuários temos agora, ou deletar o próprio usuário que foi deletado para fazer alguma coisa, alguma exibição na tela, enfim. Mas eu fiz do jeito mais simples que tem, que é simplesmente fazer um delete mapping com a URL aqui, né? E o método que a gente vai utilizar, que é o delete by ID, passando aquele ID. Se a gente consultar agora, tem que ter apenas 5, né? Então eu apaguei esse sexto aqui, né? Olha aí que bacana, ficou realmente com 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Beleza? Então a gente fez aqui nesse tutorial uma API REST Java bem básica, utilizando o Spring Boot e também fazendo a configuração para trabalhar com o banco de dados PostgreSQL. Eu espero que essas dicas ajudem você a fazer uma implementação de uma API REST utilizando o Java e o Spring Boot. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!